Oi meninos, tudo bem? Professora Liliane Alves que vos fala, professora de Química. Vamos ver nessa aula a estrutura da matéria. Na verdade, essa aula vai ajudar vocês a responder atividades da aula passada, certo? Então, o nosso intuito é conhecer um pouquinho da matéria, associar esses conhecimentos ao nosso cotidiano, certo? A gente vai estar aqui justamente com esse intuito: aprimorar nosso conhecimento de química e ver de que forma a química influencia no nosso dia a dia. Afinal de contas, tudo na nossa vida tem química. Tudo. Vamos começar fazendo alguns questionamentos, fazendo algumas perguntas aqui para que a gente possa tirar nossas conclusões. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Será que uma substância ela pode estar tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso? Será? Existe diferença entre vapor e gás? Será que vapor é uma coisa, gás é outra? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente quando a gente usa uma panela de pressão? O que a panela de pressão tem que faz com que o alimento cozinhe mais rapidamente? E por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus centígrados? Ou seja, ela ferve mais lento, né? Ela leva mais tempo para ferver quando ela está nas montanhas. Então, os estados físicos da matéria. O que são estados físicos da matéria? Então, os estados físicos da matéria são as diferentes formas como uma substância ela pode se apresentar no espaço. Então, os principais tipos são esses aqui: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, o estado de vapor. O que influencia, né, esses três estados físicos da matéria? Exatamente o estado de agregação das moléculas, o comportamento das moléculas em cada um desses estados, influenciados por quem? Influenciados por dois fatores: a pressão e a temperatura. A temperatura é o fator assim principal que influencia a mudança de estado físico, certo? Ela está ali, ó, diretamente ligada a esse processo de mudança de estado físico. Vamos ver como é que acontece? Bom, vamos conhecer cada um dos estados, como é que ele se comporta e qual é a característica principal deles, certo? No estado sólido, ele ocorre quando as moléculas que constituem a matéria, elas estão no estado de agregação ou no estado de agitação tão baixo que a gente conhece esse estado de agregação como estado latente, quase movimento nenhum. O movimento é imperceptível. Estado sólido tem movimento? Tem. A gente conhece como movimento vibratório. A gente mal percebe ele, tá? Mas ele existe sim. As moléculas elas estão muito coesas, muito juntas, muito aderidas. E a característica desse estado sólido é possuir forma e volume constante, fixo, não sofre modificação, certo? Um exemplo que a gente deu aqui é a bola de bilhar. Bola de bilhar é um corpo sólido, tá? Quando você pega, você vê que ele é sólido. E quando você coloca ele em cima de uma mesa, ou dentro de um copo, ou enfim, ou você segura na mão, ela não modifica nem a forma, nem o seu volume, continua a mesma coisa, certo? Então, essa
é uma característica do estado sólido. A força de atração das moléculas é maior que a força de repulsão. Então, o estado sólido se caracteriza basicamente por possuir forma e volume constante, fixo, não sofre alteração, tá? Permanece do mesmo jeito. No estado líquido, o que ocorre? Aqui no estado líquido já modifica um pouco. Por quê? Porque as moléculas elas já estão mais dispersas, elas já estão mais fluidas, certo? Em relação àquela matéria lá no estado sólido. Então, as substâncias no estado líquido ela tem volume fixo, porém a sua forma já é mais variável. Ou seja, se eu pegar 1 litro de água e colocar na panela, aquele litro de água vai tomar a forma da panela. Se eu pegar esse litro de água que está na panela e colocar numa garrafa, esse litro de água vai tomar a forma da garrafa. Então, o volume ele é fixo, ele permanece o mesmo, porém a forma ela é variável, tá? O líquido ele muda de forma constantemente, ok? Um exemplo, a gente acabou de falar aqui, é a forma que o líquido toma, de acordo com a superfície em que ele é colocado em contato. Se eu pegar um copo com água e despejar o copo com água no chão, a água ela vai se espalhar e vai tomar a forma daquela superfície ali, ok? Então, a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as moléculas. Certo? Tranquilo aí? E o vapor? Qual é a característica? O que ocorre com as moléculas quando elas estão no estado de vapor? As partículas no estado de vapor, elas estão no estado de agitação muito grande. A energia cinética dessas moléculas ela é enorme. Por quê? Porque o estado de vapor condiciona-se a um aumento de temperatura. E a partir do momento que a temperatura está muito elevada, o movimento das moléculas, a energia a energia cinética das moléculas está muito alta. E aí, ó, essas moléculas elas ficam muito agitadas e o processo de dispersão é maior, é mais alto. Por exemplo, se a gente pega, lembra da água na panela que eu falei? Se você pegar essa água na panela, essa água que está na panela e levar ao fogo, o que vai acontecer? A temperatura ali vai aumentar muito. A energia cinética das moléculas vai começar a aumentar também. E essas moléculas vão começar a ebulir. Por quê? Porque elas estão entrando no processo de fervura e vai se perder para o meio ambiente. Vai chegar uma hora que aquela água que está na panela ali vai começar a reduzir de quantidade. Justamente por quê? Porque está havendo perda para o meio ambiente. Por quê? Porque as moléculas estão tão dispersas e agitadas de tal forma que começa a se perder para o ar. Se você colocar a mão em cima da panela quando ela está fervendo, você sente, molha a sua mão, tá? Por quê? Porque elas estão ali, ó, em processo de ebulição e automaticamente se perdendo para o meio ambiente, certo? A força de atração, ela é menor que a força de repulsão entre as moléculas. Qual é a característica no estado de vapor? As moléculas, elas apresentam forma e volumes variáveis, certo? Um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, é o oxigênio. Um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, não. Um exemplo que a gente tem aqui, desculpem, é o oxigênio. O oxigênio, ele pode ser comprimido dentro de um cilindro. É a mesma coisa que acontece com o gás, o gás de cozinha. Poxa, como é que aquele gás foi parar ali dentro daquele botijão? Ele passou por um processo que é chamado de liquefação. Ele é submetido, na indústria, claro, a baixa temperatura e alta pressão. E aí aquele gás ele se torna líquido, é envasado e é comercializado. Aí, quando aquele gás ali ele é acoplado num registro e é aberto,
Ele entra em contato com o oxigênio e novamente se transforma em gás, tá? E aí se perde para o ambiente ou, enfim, tem a utilidade que ele deve ter. Mas é assim que acontece o invase do gás. A gente não consegue nem pegar no gás, mas ele vai para ali para dentro do botijão. Só que ele não vai gasoso, ele vai líquido, porque ele passa por um processo de liquefação, que é nada mais, nada menos do que o aumento de pressão e a redução na temperatura para torná-lo líquido e ele ser envasado. Tranquilo? As mudanças de estado físico da matéria. Elas acontecem através da influência de fatores externos como pressão e temperatura, principalmente a temperatura, que faz com que a matéria ela varie o seu estado físico, passe de sólido para líquido, de líquido para gasoso e retorne de gasoso para líquido, de líquido para sólido de novo e de sólido direto para vapor, enfim. Para cada processo desse, existe um nome específico, certo? As mudanças, como eu acabei de falar, recebem denominações específicas. Então, as mudanças de estado físico, elas acontecem de que forma? Do estado sólido para o estado líquido, recebe o nome de fusão. Fusão é a mesma coisa que derretimento. Está no sólido, derrete, passa para o líquido, certo? Do líquido para o gasoso, recebe o nome de vaporização, tá? Ela está passando do estado líquido para o estado de vapor ou gás. É importante que você observe que todos esses processos aqui acontecem devido ao aumento da temperatura, ou seja, ocorre absorção de calor. As reações aqui são endotérmicas, certo? São aquelas reações que absorvem calor. Vamos ver o contrário. O contrário, você tem vapor e a passagem do estado de vapor para o estado líquido chama-se condensação ou liquefação. A liquefação a gente já viu, é aquela que é submetida a pressão alta e temperatura baixa. A condensação, por exemplo, quando você vai tomar um banho, você entra no banheiro e você toma um banho. Quando você liga o chuveiro e a água sai quente, quando você termina seu banho, se o banheiro tiver espelho, você vê que o espelho está embaçado. Foi o que aconteceu aí. Aquele vapor quente da água entrou em contato com a superfície fria do espelho ou do azulejo e condensou, certo? No dia a dia, acontece evaporação o tempo inteiro. Essa evaporação vai lá para o céu e se transforma nas nuvens. As nuvens nada mais são do que vapor d'água. Quando acontece de passar uma corrente de ar fria dentro dessa nuvem, ela condensa e retorna para a Terra em forma de chuva. Então, a chuva é um processo de condensação acontecendo, ok? É um fenômeno físico, ok, gente? Quando a gente tem um líquido e esse líquido passa para o estado sólido, ocorre processo de solidificação, tá bom? Observe que da esquerda para a direita, ou que da esquerda para a direita, a temperatura ela reduz, então ocorre liberação de calor. Se ocorre liberação de calor, as reações aí são chamadas de exotérmicas, ok? Diretamente do vapor para o sólido, a passagem chama-se, a mudança chama-se sublimação. E essa mudança ela é de vice-versa, ela vai e volta, tá? Acontece tanto do sólido direto para o vapor, como do vapor direto para o sólido. O nome é sublimação. Por exemplo, a naftalina. Naftalina é aquela bolinha que a gente coloca dentro do guarda-roupa, ela está no estado sólido. Com o tempo, com o passar do tempo, ela fica ali, ó, entrando em contato com o ar, ela vai se perdendo, tá? E ela passa diretamente, ela não passa pelo líquido, ela vai do sólido para o gasoso, tá? Isso é um processo de sublimação, um exemplo de sublimação. Tranquilo aí? Bom, a influência da pressão.
A pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a pressão, maior também a temperatura de ebulição, ou seja, quanto maior a pressão, a substância ela ferve mais rápido, tá? Ebulição é a mesma coisa que ferver, que fervura. A influência da altitude. A altitude também influencia na temperatura de ebulição, na temperatura de fervura. Quanto maior, só que de forma inversa, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Por exemplo, se eu pegar uma água e colocar para ferver aqui em Salvador, Salvador é uma cidade que está ao nível do mar. Se eu colocar uma água para ferver aqui em Salvador, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Se eu colocar essa mesma água para ferver, por exemplo, na Bolívia, ela vai levar mais tempo para ferver, certo? Por quê? Porque a altitude reduz a temperatura de ebulição, tá? Ela deixa a temperatura de ebulição mais lenta, demora mais para que aconteça a fervura, ok? Tranquilo aí? Bom, aqui tem uma tirinha, você vai ver o vídeo e depois você... Aliás, essa tirinha tá na sua atividade, tá? Você vai responder essa tirinha aqui. Então, leia a tirinha ao lado e dê uma explicação para o fato ocorrido. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. A água evapora a 100 graus Celsius, certo? Sim, filha. Então, por que a roupa no varal seca mesmo em temperatura ambiente? Procure ver por quê, tá? E responda no seu caderno. Bom, uma curiosidade sobre a panela de pressão. A gente já falou isso mais lá na frente. Ao nível do mar, as panelas abertas. Essas panelas comuns, elas fervem a água a 100 graus Celsius. Na panela de pressão, o que é que acontece? A panela de pressão, ela cozinha a comida, o alimento mais rápido. Por que que acontece isso? Porque dentro da panela de pressão, a pressão interna é maior do que a pressão externa. E isso faz com que, lembra que a gente falou que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais? Quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão, maior a temperatura? Então, o aumento de pressão dentro da panela de pressão faz com que a temperatura de ebulição seja maior, ou seja, o alimento ferve mais rápido, num tempo mais curto. Por isso que o alimento cozinha mais rápido quando está na panela de pressão. Falou? Então, essa aula vai servir para vocês responderem as atividades de vocês, ok, meninos? Então tá, fiquem com Deus, respondam a atividade e um bom dia.